Olá, bom dia, caros ouvintes. São 7 horas e 10 minutos deste dia, 26 de outubro de 2010, e acabamos de escutar os percursos de António Cheinho. Neste dia, integrado nas comemorações do Centenário da República, celebram-se também os 100 anos do nascimento de Fernando Bento, autor de banda desenhada, pintor, publicitário e ilustrador, personagem injustamente esquecido pelas novas gerações de público e criadores de BD. Fernando Bento nasceu a 26 de outubro de 1910. Por isso é que este ano se celebra, exatamente no mesmo mês da República, o centenário do nascimento. Daí que tenha havido uma exposição no Festival da Amadora e com uma sessão precisamente no dia 26 de outubro. Fernando Bento é um dos mais importantes autores portugueses de banda desenhada, como agora se chama as histórias aos quadradinhos. A exposição do Fernando Bento, cuja investigação é do Dr. Paiva Boleu e o comissariado entre mim e ele, é uma exposição que apresenta a obra do Fernando Bento nas suas diversas vertentes. É uma exposição documental. Como sabem, no Festival da Amadora, por norma, nós apresentamos principalmente originais de banda desenhada. No caso de uma obra tão vasta como o Fernando Bento, esses originais não existem para toda a sua obra. Os originais são entendidos nesta exposição como mais um documento tão importante como as publicações originais e, portanto, nós apresentamos, é aqui o exemplo, apresentamos os originais de Fernando Bento e a forma como eles foram publicados depois nas revistas e nos livros da época. Neste caso, as próprias revistas originais, algumas delas são raridades, existem muito poucos exemplares no país. É uma exposição que apresenta toda a obra, apresenta, no caso da banda desenhada, a diversidade da sua obra, fala do Fernando Bento humorista, exemplar, tanto no humor singelo, da piada das crianças, como no um humor crítico, um humor mais aguçado, e inclusive o humor político, aí mais no universo da caricatura. Depois, nas adaptações literárias, onde ele foi mestre e onde trabalhou com nomes muito importantes do argumento português. O que é particularmente original no caso de Fernando Bento é ele ter uma autoformação muito própria. Costuma-se chamar autodidata, eu não diria só autodidata, evidentemente a palavra se referir ao mérito de uma pessoa que se faz um pouco por si própria, mas ele é formado, digamos, num contexto essencialmente familiar, já vamos ver porquê, e é a partir daí que ele, com esse talento que tem para o desenho, vai depois desenvolver em várias direções. Aproveitando o seu interesse em filmar tudo o que dizia respeito à família e às pessoas de quem mais gostava, podemos ver uma Lisboa vazia de automóveis, fruto de uma época em que as coisas eram muito diferentes. Felizmente para nós, lá estava Fernando Bento com a sua câmara para nos deixar também o seu testemunho. Mas mais importante ainda é esse outro testemunho dado pelo seu trabalho. Esse sim viria a deixar a sua marca nas próximas gerações de artistas de banda desenhada. Muitas vezes as novas gerações de criadores esquecem um pouco os seus predecessores, mas há quem diga que no caso do Fernando Bento não é bem assim. Para falar do Fernando Bento faz-me voltar à minha juventude, aos meus tempos de criança até, e lembrar-me dos tempos do Diabrete, em que nós, crianças, gostávamos de sair logo de manhãzinha para ir comprar o jornal, a revista, não é? Hoje em dia, infelizmente, já não se faz assim, as crianças já têm outras coisas que os seduzem mais, enfim, mas é agradável recordar isso.
Falar da personalidade de Fernando Bento, da personalidade artística, eu não tive o gosto, naturalmente, de o conhecer pessoalmente, é falar de alguém que tinha um grande domínio da técnica, mas alguém que tinha também uma grande capacidade de definir mensagens muito claras para a infância e para a juventude. O pai de Fernando Bento também era pintor, era artista, trabalhava no mundo do teatro, no Coliseu, com o Ricardo Covões, e isso vai ser decisivo a vários níveis. Vai ser decisivo porque há esse ambiente, desde logo, do pai, há a própria atividade do pai, não é só o ambiente. Quer dizer, reparem que isto é muito importante, porque o pai não é só, já não seria pouco, não é só uma pessoa que é do mundo do Coliseu, é também alguém que nesse mundo também desenha e também pinta. E, portanto, como o Fernando, o jovem Fernando, tem esse talento, isso vai desde a infância marcá-lo. Na altura do Black Bottom e do Charleston, o Coliseu dos Recreios organizava maratonas de dança para os participantes se estafarem. Fernando Bento desenhou imagens fugidias desse delírio que chegaram a ser expostas no hall do Coliseu. Mais tarde, o artista passaria à classe a figurinista e cenógrafo de superproduções como A Última Maravilha e O Fim do Mundo. E neste caso, o espantoso é que os críticos de todos os quadrantes jornalísticos destacaram em primazia a arte do novel figurinista, então com 25 anos. A década de 20 é a década em que ele vai começar a mostrar esse talento. E há uma coisa muito importante, é que o pai também se apercebe, obviamente, do talento do filho, e vem a saber que há um curso chamado ABC de Dessin em Paris por correspondência. E o jovem Fernando Bento, que ainda tem 16, 17 anos, por aí, portanto, estamos ainda na década de 20, inscreve-se nesse curso, leva-o muito a sério, tem muito bons resultados, porque era um curso que tinha provas, etc. E isso vai ser, digamos, o que vai dar mais consistência e mais disciplina ao seu talento, digamos. Talento esse que vai começar logo a despontar na década de 30. É nos anos 30 que ele vai ter duas atividades que são muito importantes. E agora refiro-me muito especificamente ao mundo do teatro e ao mundo da caricatura. Ele realizou uma série de caricaturas, nomeadamente de atores e atrizes, sejam portugueses, sejam do cinema mais conhecido, cinema americano, e ele publicou isso na República, no Jornal República. Portanto, esta é uma década em que estas são as linhas mestras principais, o mundo do pai, o Coliseu. Ele, logo no princípio da década de 30, faz o cabeçalho para uma publicação do Coliseu, é uma das suas primeiras coisas. To keep each lover's land in a rhyme till a dawning. You'd better hurry up, get busy to dance. You'd better croon a tune to the man up in the moon. And here's what I'd say. There ought to be a moonlight 7 times, so I could love that girl of mine until the birdies wake and shine. Havia um programa que era irmos a todas as estreias de teatro, porque ilustrava a crítica de teatro. Naquela altura era, salvo erro, para o Diário de Lisboa, porque ele fazia de memória, não levava nada, papel para fazer um apontamento, não. Vínhamos para casa. Chegava à casa e é que fazia as caricaturas, ou dos atores principais, ou de uma cena mais importante da peça. Pronto. No dia seguinte de manhã, deixávamos ficar o desenho no jornal, porque era do Jornal da Tarde, é que saía a crítica.
como é que ele, que era tão atento aos pormenores e desenhava coisas de cor, não é? Sem ter modelo à vista e tudo isso, e era tão esquecido, não era? Tão distraído, tão despassarado. Assim se assentaram os grandes pilares do edifício e se construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses, o Estado forte, a autoridade prestigiada, a administração honesta, o revigoramento da economia, o sentimento patriótico, a organização corporativa e o império colonial. Há duas referências fundamentais que eu me permito aqui salientar. A experiência do Diabrete e a experiência do Cavaleiro Andante. O mais importante como diretor, digamos, artístico para lá de autor de banda desenhada é no Diabrete. O Diabrete é uma publicação do universo da editorial do Diário de Notícias. Começa em 41 e ele vai fazer muito do mais importante vai ser feito no Diabrete e na revista que lhe vai suceder, que é o Cavaleiro Andante. Fernando Bento tem dois grandes grupos, com nuances dentro deles, que é a banda desenhada, chamemos-lhe de aventuras, mais chamemos-lhe de traço realista ou mais verista, e outra que é mais humorística, mais infantil, se quisermos, mais fantasiosa, mas as cercaduras, as molduras, a paginação, as várias histórias, como a página funciona, as várias rubricas, tudo isso é feito por Fernando Bento. E é realmente um trabalho absolutamente notável. Tinha uma linguagem muito caricatural também, mas depois também tinha um lado muito de narrador, de contador de histórias, mais classicista sem o ser. Ou seja, ele, pelo que eu vejo do trabalho dele, ele tinha uma linha muito livre ao mesmo tempo. Quer dizer, era muito experimentalista também, o que é engraçado no contexto dessa altura, onde procuravam todos ser... pronto, um pouco aquela linguagem clássica, como se costuma dizer, e o Fernando Bento parece que me tentava romper um bocadinho com isso. Ele contava que o pai que ajudava a pintar os cartazes, aqueles cartazes enormes do Coliseu. E depois, infelizmente, o pai teve um fim trágico. Quando tinha 50 anos, e tinha ele para aí 30, porque o pai era muito jovem quando ele nasceu, e ele tem a impressão que isso que o marcou imenso. O seu traço é um traço absolutamente inconfundível. Temos, como é bem sabido, grandes autores portugueses de banda desenhada, mas talvez ninguém tenha uma personalidade tão marcada como Fernando Bento.
Ele viajou muito enquanto foi casado com a mãe dos meus enteados, enquanto estava com a mãe dos meus enteados, que ela era espanhola, a mãe era espanhola, e iam muito à Espanha. Nas suas viagens, tal como na maioria dos momentos de lazer, Fernando Bento usava a sua moderna câmara de 8mm para fazer pequenos filmes que seguramente terão sido úteis para o seu trabalho como autor de banda desenhada, ilustrador e publicitário. Filmava tudo. As brincadeiras dos filhos, as suas expressões divertidas, as correrias e disparates. Podemos ver as idas à praia, a luz que incide no mar, o cuidado com o enquadramento e a competência nos movimentos da câmara. Para um criador como Fernando Bento, estes exercícios eram fundamentais para fazer a ligação entre a BD e o cinema, duas linguagens muito próximas e que ele dominava na perfeição. Ele vai fazer adaptações do Júlio Verne em que o texto ainda pesa muito, quer dizer, ainda está na fronteira entre texto ilustrado e banda desenhada, e depois vai passar com o Robur, o Conquistador, com o Miguel Strogoff, etc. Ele vai passar já para, perfeitamente, banda desenhada, e vai fazer uma série de adaptações muito interessantes do Júlio Verne. A arte de Bento, nas histórias aos quadradinhos, vive o seu esplendor nas narrativas clássicas do romance de aventuras. Um traço comum ao século e à BD das primeiras décadas. São inúmeras as adaptações literárias de mestres da literatura espetáculo como Verne, Stevenson, Conan Doyle, Kipling e Twain. A imaginação delirante daquelas letras era iluminada por Bento com uma luxuriante floresta de pormenores, de perspectivas e escalas, de jogos de luz, de dinâmicas composições que levaram já na fase final a um regresso à Ilha do Tesouro, que espantava tanto pela audácia experimental como pela eficácia narrativa. Embora seja o jogo dos heróis que lhe interessa e a escolha dos planos sirva isso mesmo, o cuidado posto no detalhe, no contraste, na diferença do traço, dá ao todo uma tensão e a expressividade que vai muito além da simples eficácia narrativa exigida pela ação. Com o tempo, o conjunto ganhará importância sobre o particular, seja ele um rosto, uma arma ou um barco. Era outra coisa que num texto ilustrado. Era banda desenhada. É evidente que não podemos esquecer, ao falar de Fernando Bento, de uma outra pessoa que com ele tem um papel fundamental relativamente aos textos e à qualidade dos mesmos. Falo de Adolfo Simões Guller. Aliás, as ilustrações de Fernando Bento relativamente às obras para a juventude de Adolfo Simões Guller são também referenciais. O Fernando Bento tem uma outra faceta ainda nesta revista, que é, quanto a mim, das coisas mais interessantes que ele fez,
e que está na tal fronteira entre o universo mais realista, digamos, e o universo mais humorístico, que é um conjunto de adaptações de histórias tradicionais, clássicas, o Capuchinho Vermelho, o Soldadinho de Chumbo. Uma das melhores é adaptada do Oscar Wilde, é O Príncipe Feliz. Portanto, todo esse conjunto de histórias é extremamente interessante, merecia uma reedição com as cores da época, e é outra das facetas desta imensa atividade de Fernando Bento na década de 40, que, para além das tais outras atividades, como o teatro, etc., se centrou muito no Diabrete e, em paralelo, com algumas coisas muito engraçadas, embora, como digo, não tão apuradas como no Diabrete, que ele continua toda a década a trabalhar no Pim-Pam. Pela todo lado o twist chegou, veio ter com o fado que encantado ficou. Cá está em Lisboa feliz a passear, temos nova dança, quem diria, e com ironia anda toda a gente moderna a perguntar se o twist agora ele irá cá ficar. Mas o fado antigo também já respondeu: isto é só visita, meus amigos, aqui o rei sou só eu. Anda o twist por aqui além, e agora sim está cá também. Veio de Paris, mas para se apresentar ao fado de quem tanto ouviu falar. Foram alta noite ao retiro-se-ar, e o senhor twist não é só para dançar. Ouviram fadistas o corrido cantar, saíram de lá, já era dia, e quem o diria? Gostou do retiro, mas que giro acho bem, porque o nosso fado não é um Zé Ninguém. Pega na guitarra, vai mostrar-lhe quem és, porque no twist, se já viste, nem sequer se mexe o pé. O Adolfo Simões Müller tinha a sensação de que as revistas era a sua experiência, tinham um tempo de vida que normalmente coincidia mais ou menos com uma década. E dentro desse espírito, ele, no início da década de 50, decide acabar com, digamos assim, com o Diabrete, e logo na semana seguinte, nós até temos aqui o último Diabrete, que é o número, já no tal formato pequeno, que foi a maior parte da revista, que é o número 887. Portanto, isto estamos a falar do final de 1951, e logo no início de 1952 surge aquela que, a par do Mosquito, é a mais famosa revista de sempre da história das publicações infanto-juvenis portuguesas, que é o Cavaleiro Andante. Ele vai animar algumas histórias, e nomeadamente duas histórias que ficariam extremamente famosas. Uma é o Beau Geste, que é a adaptação de um grande clássico da literatura de aventuras, e também o Mistério do Tibete, que aliás é curioso porque a última história do Diabrete foi a Montanha do Fim do Mundo, e agora, com uma perspectiva diferente, ele, como se houvesse um raccord, cria uma série que tem a ver com as viagens dos portugueses, e que é o Mistério do Tibete. Obras como Beau Geste ou Emílio e os Detetives, A Liga dos Ruivos, que é uma adaptação de Conan Doyle, são exemplos, com Moby Dick, exemplos de obras que merecem ser hoje relidas, hoje reeditadas. Não há nada que tenha
feito perder atualidade a essas obras, pelo rigor da adaptação e pela qualidade do desenho e pela qualidade da ligação entre a narrativa e a ilustração. É um guião extraordinário, é um grande romance de aventuras. E a adaptação é muito feliz, é evidente que penso que todos pensamos que também estaria presente no espírito de Fernando Bento uma belíssima adaptação ao cinema que existe e é realmente muito feliz a maneira como, enfim, o movimento, a emoção, porque é uma história realmente em que se passa uma série de mistérios num forte no Norte de África, no ambiente da Legião Estrangeira, e depois há todo um flashback a um grupo de irmãos e de amigos e tal, que vão viver uma série de peripécias e que depois vão para a Legião Estrangeira e vai-se explicar, enfim, o mistério todo que os envolve. Nessa altura havia muita ligação entre o autor e a tipografia, por exemplo, e ele tem muito isso, aquele jogo das duas cores, isso hoje em dia está muito atual. Portanto, ir buscar os tons e especialmente na cor, porque a cor é sempre o mais complicado, porque qualquer pessoa pega num lápis e desenha e depois vai com tinta da China e passa por cima. Mas nessa altura o Fernando Bento já me parecia ter ali uma série de maneiras de sintetizar a forma de pintar que para nós faz sentido hoje em dia, até para poupar um bocadinho de trabalho, mas ele fugia mais para um lado mais sintético das coisas, era muito mais... como eu disse, foge ao academismo e foge ao realismo, portanto já dá um pouco aquela lógica de síntese que nós temos a banda desenhada hoje em dia. O Cavaleiro Andante cria, logo no primeiro ano, em meados desse ano, ou seja, em 1952, um suplemento pequenino, para os mais pequeninos, não é? Para os leitores mais pequenos, que era o Página. E ao fim de algum tempo, não é logo no início, mas ao fim de algum tempo, o Fernando Bento vai criar uma série de histórias para esse Página. Essas histórias são extremamente importantes porque, não só pela sua qualidade, são histórias curtas, são pequeninas histórias, normalmente ocupavam a capa do Página, que era uma revistinha pequenina, e são interessantes a vários níveis, não só pela verve, pela imaginação, pela frescura, mas porque são muito autobiográficas. Quer dizer, na altura ele tem 2 filhos, ele vai ter 2 filhos no primeiro casamento e 3 filhos no segundo casamento. Do primeiro casamento era na altura os 2 filhos que ele tinha, que o vão inspirar, embora depois ele faça coisas que já entra a família toda, digamos, mas nessa fase esses 2 vão inspirá-lo, um rapaz ou uma rapariga e um rapaz, aliás, vão inspirá-lo, que é a Ana e Filipe, portanto a Anitta e o Filipinho, e ele vai fazer algumas histórias muito, muito engraçadas. E que, além do mais, antecipam aquilo que hoje está na moda, que é uma certa BD autobiográfica, enfim, feita com um espírito diferente, mas que, no fundo, ele evoca com muita verve, porque ele próprio põe-se em cena, põe a família, às vezes põe os avós, mas, sobretudo, ele próprio interage com os miúdos brincam com ele e esperam que ele chegue a casa e não o deixam desenhar e estragam-lhe o quadro. E há toda uma série de reflexões sobre a pintura, sobre a arte, sobre até a sua própria carreira, que estão ali subliminarmente. E é realmente das criações mais interessantes do Fernando Bento. Isto na parte cómica e mais infantil, no Página. É muito engraçado porque, relativamente ao Página, quando nós vemos, é porque ele tem duas linguagens muito seguras, é o que eu disse aqui, mas são de facto diferentes e nota-se designadamente no domínio do movimento. É muito engraçado porque ele usa
há alguma coisa que já tecnicamente é sofisticado, que é alguns elementos da banda desenhada estão fora do quadro, não é? Estão fora do quadradinho. E portanto, e muitas vezes eles estão em grande atividade, às vezes saem do quadradinho, não é? Portanto, esta questão, o movimento que nós encontramos, por exemplo, nas batalhas, não é? Que é um grande movimento, uma grande intensidade, no caso da colaboração do pajem, e para as crianças, nós notamos que o movimento é dado de outra maneira, é dado justamente com a saída momentânea, não é? A saída do quadradinho. Ao domingo levava tudo a passear. Ia buscar a mãe, ia tudo passear a avó. Afinal, íamos mais passear a avó do que passear os meninos, não era? O domingo era o dia de levar a avó a passear. E durante a semana não era assim um pai para grandes brincadeiras com os filhos. Chegava ao Natal e então comprava as coisas mais impensáveis, quer dizer, eu comprava, por exemplo, um comboio elétrico, mas depois nem havia espaço onde montar o comboio elétrico, mas ele comprava o comboio elétrico, pronto. E depois, mas aquilo era para o Natal, porque no seu dia-a-dia não tinha tempo para grandes brincadeiras, não é? Porque trabalhava horário completo na BP, que era o chefe da publicidade, e depois vinha para casa e fazia a banda desenhada à noite. Não é? Nos anos 40 ele vai trabalhar para a BP e vai para lá de outro tipo de funções, ele vai animar e dirigir a revista da BP, e vai animar festas, e vai ter toda uma atividade socio-empresarial, digamos, extremamente importante, que inclusivamente ligado ao clube da BP, ligado a uma outra iniciativa muito interessante paralela, que é a Távola Bicuda, com grande interesse cultural, e toda essa, mas sobretudo concentrando-nos na revista da BP, Fernando Bento, que vai dirigi-la durante décadas, vai ter uma enorme atividade de grande qualidade, não só como paginador, como designer, etc., mas também como ilustrador. Há muitas e belas ilustrações de Fernando Bento, de vários tipos até, que percorrem todos esses longo ciclo da revista da BP. Fly down or drive down, oh, to New Orleans, that city where it's pretty, historic scenes. I'm gonna take you down and parade you. Fernando Bento era funcionário BP
e contribuiu para a definição da imagem de marca dessa companhia em Portugal, criando uma personagem, Bip Bip, que é de facto alguém que também tem um papel importante no diálogo com os mais jovens. Qualquer autor de banda desenhada jovem aprende a ver os originais da forma como são contornados os obstáculos, a sujidade das pranchas, e isso também é interessante, ver a forma como são tratados os originais, a forma como é feito o trabalho, tem um lado artesanal muito forte. A partir da década de 60 para a frente, a banda desenhada, a vertente banda desenhada de Fernando Bento vai ser muito menor. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could. Vai começar a fazer menos banda desenhada e vai dedicar-se nas décadas seguintes, sobretudo à ilustração, para além de ter trabalhos na área na BP e na área da publicidade, que também fez, e até algumas coisas muito interessantes, como seria de esperar, mas nesta década ele vai ter poucas atividades na área da banda desenhada e vai se dedicar muito mais à ilustração. Eu não posso conceber a imagem da minha infância ou da minha adolescência sem a presença muito forte das ilustrações, a presença muito forte da obra de Fernando Bento. A razão pela qual eu devo dizer que este centenário de Fernando Bento é uma oportunidade para o recordarmos, mas sobretudo uma oportunidade para regressarmos à atualidade da sua obra e do seu testemunho. Grande parte dos autores também tem um pouco isso, tem uma linguagem que vende mais, e depois tem outra que é a sua, que gostam de, até mesmo para desenjoar um bocadinho, de andar sempre a fazer a mesma coisa, acaba por adotar outras linguagens. Isto foi quando os miúdos eram daquela idade, os três, naquela altura dos Beatles, em que eles não queriam cortar o cabelo. E eles com o cão, que era assim o grupo importante, era eles três e aquele cão, que era, aliás, igual a este que eu tenho agora. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I
you know she said so. She's in love with me and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys the things, you know. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Da década de 70, um dos exemplos mais curiosos é que ele realiza para a Capital, portanto temos aqui a primeira folha, por exemplo, ele realiza para a Capital uma biografia num agosto, no ano em que está a decorrer a volta a Portugal em bicicleta. Ele realiza para o Jornal da Volta da Capital uma biografia de Joaquim Agostinho. Pedalando, 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 Joaquim Agostinho, Agostinho. Pedalando, 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 tu pedalas tão depressa pelo caminho, em subidas, em retas e descidas, as nossas estradas portuguesas, muitas curvas, mas tu pedalas com firmeza. Ao passares no norte, vês tudo verdinho, vem povo. E tem uma curiosidade engraçada no fim, é que como esta biografia é feita à medida que a volta estava a decorrer, no fim, quem ganha é Joaquim Agostinho, que era óbvio, acontece que ele foi desclassificado por causa de um problema de doping. E isso a história já não adivinhou. Enfim, uma curiosidade. Deve ter sido uma altura mesmo muito interessante, partilha de experiências, de conhecimento técnico. Eles tinham um lado de belas artes muito grande na banda desenhada, porque hoje em dia as belas artes renegam completamente a banda desenhada. Já começa a haver uma maior abertura com as disciplinas mais técnicas de arte digital. Já começa a haver um maior intercâmbio entre o que são as belas artes e a banda desenhada. Mas na altura acho que isso devia ser feito de uma forma mais natural, porque os bandezinistas deviam ser vistos mais como artistas do que hoje em dia. E estes aqui atrás foi na altura, devem ser de 1985, que foi quando nasceu o filho do Pedro, o Marcelo. Cansados vão os corpos para casa, dos ritmos imitados de outra dança. A noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua. Na década de 80, o que vai ser mais importante, talvez, na obra de Fernando Bento, vai ser uma coleção da Verbo, chamada Coleção Pica-Pau, que são perto de 30 livros, com diversos escritores, e que são todos ilustrados por, penso que todos, ou praticamente todos, a maior parte de qualquer forma, ilustrados por Fernando Bento. E as trevas algum dia coroaram. Não
Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo, por sobre o Tejo. E é precisamente nessa década que ele vai ser chamado a fazer uma coisa que vai ser um desafio que revela o nível, quer profissional, quer evidentemente artístico, de Fernando Bento. É que um dos principais argumentistas portugueses, que é Jorge Magalhães, também um grande especialista de banda desenhada e de literatura de aventuras, etc., e que é um grande fã, desde novo, da Ilha do Tesouro, descobriu um romance, enfim, pouco conhecido, que dava uma continuação à Ilha do Tesouro, e propõe a Fernando Bento fazer a adaptação, enfim, ilustrar, enfim, desenhar uma adaptação à banda desenhada dessa história, que é o regresso à Ilha do Tesouro. Mostrei ao Bento, ele achou-me interessantíssima a ideia de retomar uma das histórias preferidas dele, dos anos 40, e foi assim que encetámos uma colaboração já nessa fase final da vida dele. Eu recordo perfeitamente do entusiasmo, quase como se fosse um garoto, né? Um garoto que estivesse, ou um jovem que tivesse explicado a sua primeira obra, quando ele já tinha uma obra vastíssima. Quando o álbum saiu, tanto o encanto, a maravilha com que ele folheava aquilo, mostrava aos colegas da BP e pedia-lhe para eles fazerem comentários sobre aquilo. Eu achei aquilo realmente extraordinário, não é? Sendo um homem, um artista com o talento dele, multifacetado e com uma obra vastíssima, com a projeção que ele já tinha no meio da banda desenhada portuguesa, ainda se conseguir entusiasmar daquela maneira. Curiosamente, os jovens, as novas gerações que parecem divorciados das antigas gerações, há pelo menos duas para trás, ainda vivas, na maioria, os jovens não querem saber desses. Mas, em conversas que tenho tido aqui, acolá e além, defendem sempre o nome, Fernando Bento. É uma pessoa que tem um estilo próprio, impecável e de uma obra maravilhosa pelo seu traço, pelo seu grafismo. Eu acho que é impecável, isto é uma honra que até as novas gerações que querem passar ao lado, porque têm o orgulho precipitado antes do seu próprio talento ser amadurecido, fazem honras ao Fernando Bento e desligam-se dos outros. Dizem que sim, senhor, mas Fernando Bento é um farol. O Centro Nacional de Cultura entendeu ser fundamental recordar Fernando Bento como figura da cultura portuguesa, porque muitas vezes nós esquecemos que as grandes referências da banda desenhada portuguesa e as grandes referências levam-nos a Rafael Bordal Pinheiro, a Carlos Botelho, leva-nos a Júlio Rezende e naturalmente não podemos esquecer figuras que trabalharam intensamente no prestígio da banda desenhada portuguesa e na sua projeção além fronteiras. E nesse sentido, o Centro Nacional de Cultura, ao homenagear Fernando Bento, fala-o como figura fundamental, como referência essencial da cultura portuguesa. E há, sobretudo, um universo muito, muito vasto, que nós nem conseguimos avaliar e medir, de muitos admiradores de Fernando Bento, a quem ele marcou na sua vida. Quer dizer, se nós tivermos realmente, sem preconceitos, se nós formos definir os artistas, sejam eles de que área forem, e tenham a dimensão que tradicionalmente se lhes dá, na vida de cada um, todos nós, enfim, que temos esse privilégio de poder, enfim, fruir da arte. Temos compositores que nos marcaram, pintores, cineastas, e para muita gente, nos quais me inclui, a minha mulher também se inclui, e nós não nos conhecíamos quando isto tudo começou, o Fernando Bento é um dos nossos artistas, é uma das pessoas que moldaram o nosso gosto pela arte, pela literatura, pela aventura, pela criação. É realmente uma das grandes figuras das décadas centrais, e não só, do século XX, é um dos grandes artistas portugueses do século XX.